Então, pô, quais ações eu escolho? Se o cara for, por exemplo, um investidor ativo, ele se perguntaria, né? Pô, eu escolho dividendos, empresa de crescimento, startup, turnaround. Alguém sabe o que é isso? Turnaround, empresa turnaround. São empresas que estão passando por dificuldade financeira ou estão em algum momento ruim do negócio e você espera que aquela empresa consiga passar por aquela crise e voltar a se valorizar, né? Isso se chama, é uma categoria de empresas que estão passando por problemas e poderiam, no futuro, voltar a crescer, voltar a ser saudável financeiramente, etc. Então, o que seriam as empresas de dividendos? São aquelas empresas que são consideradas mais sólidas, né? São empresas que já têm anos de existência, né? Poderíamos citar os bancos canadenses, por exemplo, os bancos americanos, né? Já existem há vários anos, têm lucros sólidos, né? Sempre tendo lucro. E aí, como a empresa não é uma empresa que cresce mais, né, ou cresce muito pouco, sobra aquele monte de caixa na empresa e aí ela pega e distribui aquilo para os investidores, né? Então, esse tipo de empresa estaria no tipo de empresa que é chamado de empresa pagadora de dividendo, né? Ou tem outra categoria, as empresas growth, né, crescimento, são as empresas que praticamente não vão pagar dividendo nenhum, ou vão pagar muito pouquinho. Por quê? Porque elas vão praticamente reinvestir todo o dinheiro dela no negócio para poder fazer as ações crescerem, né? As ações não, desculpa, o negócio crescer, né? Consequentemente, o negócio crescendo, provavelmente as ações vão se valorizar ao longo do tempo, né? Tem as startups, que são as empresas de alto risco, né? Que são as empresas de maior risco, porque a probabilidade de falência de uma startup é muito alta, né? Tem um dado estatístico, isso nos Estados Unidos, né? Que fala que no primeiro ano uma startup tem 70% de chance de não passar nem no primeiro ano, né? E aí essa estatística vai caindo, né, ao longo do tempo. Então, se ela sobreviveu 2 anos, ela tem 50% de chance de falência dali em diante. Então, cada vez que ela consegue sobreviver mais um tempo e vai indo para frente, a probabilidade de falência é menor, né? Só que, por outro lado, essa empresa ela vai estar mais valorizada, né? Então, é questão de risco-retorno, né? Se você está apostando numa empresa que está no comecinho ali, né? Está sendo montada num escritório, por exemplo, ainda não tem nem receita praticamente, as ações vão ser vendidas por um preço bem atrativo, né? Só que você está correndo um alto risco. E à medida que aquela empresa vai evoluindo, né? Acaba que as ações dela vão ficando mais caras, né? Você vai entrar no momento que você vai correr menos risco, mas as ações vão estar mais caras, obviamente, né? Startups você vai ter algumas, né, que você só consegue investir através do mercado privado, né, não tem negociação no mercado de ações. E tem algumas startups também que praticamente não tem receita nenhuma e já lança lá as ações na bolsa, né, para poder pegar aquele dinheiro que foi captado e investir no negócio, né? Então você vai ter dos dois tipos, né, de startups, tanto... Geralmente o privado é muito mais difícil você investir em startups, digamos, que não tem ações na bolsa, porque eles exigem um investimento maior, né? Igual lá no startup que eu investi lá no Brasil, o investimento mínimo era de R$40 mil, entendeu? Então geralmente eles colocam um valor maior para você conseguir, para você alocar no investir na empresa, né? Mas, pô, se você for um investidor passivo, será que você consegue também, sei lá, adotar esse tipo de estratégia de dividendo, crescimento, startup, turnaround? Também conseguiria. Alguém que já viu falar em ETF? Quase ninguém, né? Eles citaram nas outras palestras sobre ETF, né? Só que acabou que eles têm outras coisas para falar, acabaram não falando muito o que seria. Eu vou explicar para vocês. ETF, ele segue a referência de alguma coisa. Existem vários tipos de ETF, né, vários mesmo. E no Brasil é muito mais restrito, você tem poucos tipos de ETF, mas no mercado americano e canadense você vai encontrar uma infinidade gigantesca. Então existe um ETF, por exemplo, que pega as companhias que são as maiores pagadoras de dividendo, né, faz um índice de referência daquilo, né, daquelas boas pagadoras de dividendo, e ela vai pegar, como se fosse um fundo de investimento, que vai pegar o dinheiro dos cotistas e vai colocar o dinheiro naquelas ações que são as maiores pagadoras de dividendo, né?
Então, existem ETFs que são específicos dessa forma, bem esmiuçada, né? De estratégias diferentes de dividendo, crescimento, startup, turnaround. Ou vai ter um ETF que engloba uma coisa maior, que é o SP500, por exemplo. Existe um ETF que é do SP500. Então, você colocando comprando cotas desse ETF, né? O seu dinheiro vai variar praticamente o que acontecer com o índice naquele dia. Então, se o SP500 um dia subiu 1%, provavelmente sua cota vai estar 1% mais cara, né? Vai valorizar 1%, né? Ou muito próximo disso. A variação, a diferença é muito pouca, porque eles tentam seguir exatamente, né, aquele índice de referência lá, né? Então, essa forma, para mim, um investidor passivo, eu acho que é a forma mais inteligente e mais prática de se investir, né, é através de ETFs. Aí, isso eu falo para quem não gosta de comprar fundos de investimento. ETF é um fundo de investimento, né? Só que eu digo fundo de investimento que um gestor vai fazer digamos assim, uma gestão ativa, né? O cara vai selecionar ações, vai não sei o quê, vai mudar a estratégia de acordo com o tempo e tal. Digamos que quando você escolhe investir através de um ETF, eu acho que você acaba tendo um pouco mais de controle, né, do que você está fazendo. Porque você sabe que o rendimento vai ser de acordo com aquele índice lá, né? Você consegue, de certa forma, acompanhar melhor o que está acontecendo e você consegue também escolher diferentes tipos de ETF. Você não precisa simplesmente só comprar um ETF de SP500. Você pode comprar um ETF que tem as maiores pagadoras de dividendo, né? E aqueles dividendos que você vai recebendo ao longo do tempo, você pode pegar, né? A maioria dos fundos ETF já aplica automaticamente os dividendos que você vai recebendo, né? Mas tem uns também que, se eu não me engano, que você tem a opção de reinvestir ou não, tá? Antes de começar isso aqui, eu gostaria só de complementar mais uma coisa. Tem outra coisa também muito interessante que lhe permite, através dessa estratégia de ser um investidor passivo, você consegue, através dos ETFs, investir globalmente. Você não precisa necessariamente só estar vinculado, investir só na economia americana através do SP500. Você pode comprar um ETF em dólar aqui no mercado canadense, né? Então você pode ter todo o seu dinheiro já em dólar investindo no Brasil. O que os caras vão fazer? Pegar seu dinheiro e comprar ações brasileiras, né? Só que seu dinheiro não vai estar correndo risco cambial. Quer dizer, na verdade corre risco cambial porque no final das contas a variação das ações lá e da variação cambial acaba afetando, né, o preço das ações. Mas enfim, teoricamente você está mais protegido em questão dessa questão do risco cambial, né? Então o seu dinheiro pode estar todo em dólar já, em dólar canadense, e você vai investir globalmente. Você pode comprar um ETF que segue um índice de referência lá, né, do Brasil, Ibovespa. Todo mundo conhece o que é o Ibovespa, né? Ibovespa, a maioria conhece. Então existem ETFs que vão seguir o Ibovespa, né? Então tem essa possibilidade, né? Se você quer investir na China, compra um ETF da China, né, que segue o mercado chinês, e por aí vai. Então você pode investir globalmente de uma forma simples, né?